Olá, bom, boa noite, né? Já estamos aí de volta. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês. Estamos no mês de agosto, que é considerado o mês internacional. Nath, acho que parou. Ainda bem que a gente acabou de começar. A gente está no Instagram, né? Não, só deu uma travadinha. Tá. Então, estamos aqui no mês de agosto, que é considerado, então, o mês internacional para discutir, para a gente dar mais visibilidade, para a gente fazer mais awareness, mais conscientização sobre os cânceres raros. E, bom, acho que a gente tem muito assunto para falar. Tem uma novidade hoje, né? Hoje a gente tem o Dr. Rodrigo Munhoz, que é um oncologista, faz parte do nosso comitê científico, oncologista do Sírio. E sempre nosso parceiro, né? É sempre um prazer. E aí, para me ajudar, né, para contar a experiência dela, mas também me ajudar a fazer perguntas para o Dr. Rodrigo, eu trouxe a Ana Marita, que daqui a pouco conta para você, Ana, um pouquinho mais da sua experiência e das suas dúvidas, das suas prioridades, isso me ajuda. Rô, vamos começar assim, falando um pouco, existe um conceito do que é um câncer raro? A gente pode falar em alguns mais comuns ou não? Tem alguns exemplos? Bom, a gente tem algumas definições, um tanto quanto arbitrárias, e que basicamente colocam um número para essa definição de conceito de câncer raro. Então, você tem a definição europeia, você tem uma definição norte-americana, que basicamente quantifica o número de casos por 100 mil habitantes por ano, e isso vem de uma comparação com outros tipos de câncer mais comuns, e aí você tem um conceito numérico de câncer raro. Isso nos ajuda do ponto de vista de definição de política e de classificação da doença, mas no dia a dia não nos ajuda tanto. Por quê? Porque, primeiro, nós temos algumas doenças que de fato são muito incomuns, tem uma classificação, o número de casos novos abaixo desses números, e são por definição classificados como câncer raro. Mas em compensação, a gente está vivendo em oncologia hoje em dia uma transição em que a gente está entendendo muito melhor cada tipo de doença. E com essas técnicas modernas de análise do DNA, de classificação do tumor conforme o subtipo, a gente está caminhando para um cenário em que cada doença tem um tratamento específico dentro de uma doença maior. O que eu quero dizer com isso? Antigamente a gente tratava o tumor com base no lugar onde ele nascia. Então, câncer de pulmão era câncer de pulmão, você tinha algumas centenas de milhares de casos por ano e não entrava na classificação, por exemplo, de um câncer raro. O que aconteceu é que a gente começou a entender melhor o câncer de pulmão. Você viu primeiro que tinha câncer de pulmão que nascia em quem fumava, em quem não fumava, câncer de pulmão que tinha essa ou aquela alteração do DNA, e aí você passou a agrupar os diferentes tipos de câncer de pulmão em inúmeros subgrupos, alguns bastante incomuns, mesmo sendo um câncer de pulmão. Então, por definição, se você pegar o número de câncer de pulmão daquele subtipo, ele entra no bolo e ele não é um câncer raro, mas existem alguns subgrupos que têm uma alteração muito particular no DNA, ou seja, que tem uma mutação ou que tem uma característica muito própria, que em muitas situações abre portas para tratar de forma diferente esse tumor, e que aí sim você está lidando com uma doença rara dentro de uma doença comum. E eu usei como exemplo o câncer de pulmão, mas esse não é o único exemplo. A gente tem, por exemplo, câncer de mama também, que está seguindo no mesmo sentido, câncer gastrointestinal, alguns tipos de câncer de pele, que vão tendo classificações cada vez mais complexas. E a verdade é que cada vez mais a gente tem que enquadrar o tratamento e a compreensão da doença em função da caracterização. Ou seja, antes a gente tinha um nome, agora a gente passa a ter nome e sobrenome, em breve a gente vai ter nome, nome do meio e sobrenome, e isso vai transformando todo tipo de câncer em um tumor comum. Então, por isso que a definição nos ajuda parcialmente. Você acaba incluindo, definindo algumas doenças muito bem como câncer raro, mas no final das contas você pode acabar excluindo outras entidades que por definição são incomuns, mas que não entram na classificação de câncer raro. Tá. Eu acho assim, eu fico imaginando muito, é super importante tudo isso, porque acho que você está falando de um avanço científico muito importante na oncologia, mas, né, até lendo aqui a listinha de perguntas que chegaram, e me colocando um pouco do lado do paciente, eu fico imaginando assim, mas e eu? Sabe, assim, cadê o meu tipo de câncer, né? Porque, né, mama fica fácil, tem outubro rosa, né? Tem próstata que a gente consegue falar no novembro azul. E esses realmente que são muito pequenininhos, né? E aí eu tenho uma lista aqui, né? Tem gente pedindo pra gente falar de carcinosarcoma, a gente pedindo pra gente falar de câncer do peritônio, de mieloepitelioma, leiomiosarcoma uterino. E acho que assim, não Rodrigo, os outros que a gente
já discutiu muito, mesmo todo o trabalho que a gente já vem fazendo dentro de câncer raro, os sarcomas. Como é que a gente talvez então fala mais destes, né? Eu acho que tem um conceito importante e de todos os desafios destes menores que passam aí, né, por barreiras de infraestrutura, de conhecimento, de diagnóstico. Tem algumas doenças que são órfãs, que você tem uma dificuldade de achar um especialista na doença. Por muitos anos você teve uma dificuldade de achar, né? Que é um conceito um pouco diferente, mas que em muitas situações você tem uma sobreposição. Que por anos você não teve um tratamento adequado, que agora elas começam a mudar um pouco de figura. Como exemplos de doença rara, que é algo órfão, a gente tem, por exemplo, sarcomas, que são entidades incomuns, que a gente tem um diagnóstico em poucos milhares de casos por ano no Brasil. Alguns tumores neuroendócrinos, alguns subtipos de tumores hematológicos e por aí vai. Alguns tipos de câncer de pele, por exemplo, é o carcinoma de células de Merkel, que é um tumor extremamente incomum. Enfim, e diversos outros tumores que a gente acaba encontrando vez por outra no dia a dia, mas que para o paciente é um diagnóstico muito difícil, porque muitas pessoas não sabem com o que estão lidando, ele não consegue achar um encaminhamento adequado, ele não sabe que profissional buscar, ele busca um profissional que não dá uma recomendação correta, busca um segundo que dá uma recomendação totalmente diferente da primeira, e aí vira uma bagunça na cabeça do paciente. Mas, voltando ao conceito, mesmo dentro de um outubro rosa, novembro azul, você tem aquele câncer de próstata incomum que acontece num paciente de 35 anos e não num paciente de 65 anos, e para ele o tumor dele vai ser raro da mesma forma, apesar de estar num grupo, um apanhado de cânceres muito mais comuns, que a gente fala muito mais. Né? Então não é só também uma questão do câncer em si, mas uma questão do perfil de paciente. Então esse refinamento também é importante. Que caminho que você acha que assim, que você está sentindo que as coisas vão seguir? Para essa questão mesmo de personalizar cada vez mais, né, o detalhe do tumor aí de mais. E talvez, então, não seja o melhor caminho a gente agrupar diferentes tipos de câncer dentro de um pacotão de câncer raro, assim? Depende do que a gente está buscando. Se você quer buscar acesso e você quer políticas de saúde, talvez faça totalmente sentido, porque você consegue englobar N número de doenças, N número de diagnósticos dentro do conceito de câncer raro, e isso te ajuda, talvez, a conseguir tratamentos, vias de centros de referência, estruturação de redes de referenciamento para aquele grupo de tumores. Mas isso não resolve todos os problemas nesse contexto que a gente discutiu, de uma subclassificação cada vez maior das doenças em oncologia. Uau. E aí, Ana? Bem por aí que você falou mesmo. Tanto que durante o processo de diagnóstico do câncer raro, eu me deparei com profissionais que já tinham tido muita experiência com tumor, e alguns oncologistas, o meu primeiro oncologista falou, olha, eu nunca vi nenhum caso de tumor, eu realmente vou ter que voltar para casa e estudar. Conta para as pessoas então. Então, você recebeu um diagnóstico de um timoma. Isso, eu tive o timoma. O que é um timoma, Rô? O timoma é um tumor que habitualmente nasce no tórax, uma estrutura que a gente tem, que está relacionada ao mecanismo de defesa que se chama timo, que fica dentro da caixa torácica, habitualmente antes do coração. É uma estrutura que, na infância, ela é muito ativa, justamente pela nossa maturação do sistema imunológico, e que habitualmente desaparece na idade adulta. Uma outra pessoa pode ter um remanescente tímico, que a gente chama. Fica uma espécie de uma cicatriz, onde era esse órgão que, entre aspas, desaparece. Ele é um órgão de defesa. E justamente nesse processo, alguma célula pode sofrer uma alteração e se transformar num tumor, assim como qualquer outro tecido do corpo. E isso dá origem ao timoma. E aí, Ana, como foi? Então, o processo de descobrir, de investigação do timoma foi um pouco confuso, porque pelas imagens dava a entender que era uma possível pneumonia, então me trataram 3 semanas com antibiótico, e eu falei, não, vamos fazer um exame mais detalhado, e nesse exame, tem uma massa, né, e aí já não tem a informação, um tumor, é uma massa, então você tem que ter alguma coisa de memória sua, de paciente, para fazer essa associação. E aí, até chegar no oncologista, é um caminho demorado, porque você vai primeiro para um médico especialista de tórax, aí faz a biópsia, aí depois que eu fui para o oncologista. E aí, no meu primeiro contato com o oncologista, a resposta foi, eu nunca tratei. Eu preciso voltar para casa e estudar para a gente fazer para a gente ver como a gente vai cuidar de você. Então, não é uma resposta de não tenho o que fazer. Você consegue lembrar entre uma coisa e outra quanto tempo demorou? Foi meses. Foi meses.
E não é fácil, não é um caminho muito óbvio, assim. Eu passei por 3 especialistas diferentes até chegar no oncologista, que de fato falou, não, tudo bem, é timoma, a gente agora vai ter que entender qual é o grau do seu timoma, porque aí também existe grau, que é outra coisa, outra informação que é nova para você, então pode ser super grave, pode ser médio grave, e aí é quando você vai para o Google, né, para tentar entender esses subtipos. O Dr. Google, que também não te ajuda quando você tem um câncer raro, porque nem sempre tem o seu diagnóstico, né? Então, achar informação no Google é muito difícil. E aí eu até brinco aqui, quando a gente fala sobre isso, que o Google ele nem me matou, porque ele não tinha dados sobre o que eu tinha, né? Quando isso o meu primeiro diagnóstico foi mais ou menos 6 anos atrás. Então, é muito delicado esse processo. Você tem uma frustração muito grande. Eu tive, né, no meu caso particular, do primeiro contato com o especialista, ele já não me dá todas aquelas monte de respostas que a gente espera quando a gente procura o médico. E eu também não tive isso no Google, então é uma insegurança muito grande. Eu acho que essa é a parte mais difícil de você lidar com o câncer raro. E também eu acho que a resposta facial que você recebe de alguns profissionais de saúde. Qual é o seu diagnóstico? Eu tive timoma. A pessoa olha para você e fala, nossa, que raro. E aí você já fala, meu Deus, e agora? Barreiras do câncer raro, né? E ela citou algumas das barreiras, até me focou principalmente na parte depois de chegar no oncologista ou no cirurgião. Mas é importante lembrar que tem muita dificuldade antes disso, né? Você citou que teve um primeiro diagnóstico com pneumonia, e é o que acontece em muitos tipos de câncer raro. O diagnóstico, em um primeiro momento, não é acurado, porque justamente é tão incomum que a pessoa não suspeita, não faz parte das hipóteses que ela brinca para aquele problema que ela está vendo. Então, ela está vendo uma imagem no raio-x, o mais comum é pneumonia. Dependendo da faixa etária, se a pessoa fuma ou não, você vai pensar num câncer de pulmão, mas é muito pouco provável que você pense no timoma. Outro exemplo que a gente vê isso é com sarcoma. A gente tem algumas perguntas aqui de diferentes tipos de sarcoma. Com sarcoma uterino é muito comum isso, o leiomiosarcoma uterino. A gente cansa de ver mioma no dia a dia. São tumores benignos do útero que podem sangrar, que podem até demandar uma retirada do útero, mas que são, por definição, benignos, não são tumores. A gente está te perguntando, aproveitar, eu acho que é uma pergunta que deve ter vindo no Instagram, que a gente até esqueceu de dar oi para turma no Instagram, que ela queria saber o que pode ter causado, até para que ela possa pensar como o que fazer para evitar que volte. Um sarcoma. Um leiomiosarcoma. A gente volta lá, mas retomando, às vezes a pessoa opera achando que é um mioma, porque é o que é mais provável. E aí, quando você manda para a biópsia, é um leiomiosarcoma. Outro exemplo é de lipomas. São tumores benignos de gordura que nascem no corpo e que geralmente são benignos mesmo. Mas, vez por outra, você pode ser surpreendido por um sarcoma de outra linhagem, que às vezes nem gorduroso é. Esse desafio do diagnóstico é muito importante, porque, na maior parte das vezes, quem tem o primeiro contato com o paciente não pensa nessa hipótese. E isso acaba levando a uma demora, às vezes você tem um primeiro procedimento inadequado, um primeiro tratamento que não é o ideal, e esse é um grande desafio também. E Rodrigo não pensa simplesmente porque nunca teve contato, né? Porque é muito incomum, porque em 99% das vezes o diagnóstico vai ser outro. E naquele 1% vai ser o diagnóstico de um câncer. Não dá pra gente pensar que é um médico que não está capacitado, né? É falta de prática mesmo. Em algumas situações a pessoa viu um, ela vai lembrar pro resto da vida. Só que em tantas outras situações ela não vai ver nenhum até que ela veja o primeiro. E isso vai ser um caso, mas para o paciente é o caso dele. Então, essa dificuldade diagnóstica é muito importante. Às vezes você até tem uma suspeita, mas tem uma dificuldade de se fazer uma biópsia. A biópsia toma mais tempo, porque o diagnóstico é difícil. Tudo são etapas que acabam, de fato, aumentando as dificuldades e os desafios que o paciente com câncer raro encontra no dia a dia. Não é só depois de chegar no profissional que vai, pelo menos, se interessar e buscar o que fazer, mas até antes disso você tem muito desafio. E essa dificuldade é justamente você encontrar alguém que passou pelo processo que você passou. Que isso pode ser feito em nível individual ou pode ser feito como estudo. Você entra no Google, você vê um estudo de 5.000 pacientes que tiveram um diagnóstico. É uma forma de você trazer para a sua realidade um cenário paralelo. Mas que para o câncer raro você não encontra um estudo com 5.000 pacientes, com 2.000 pacientes. Você encontra relato de caso, ou seja, um caso, 2, 3 casos, cada um com uma evolução, cada um com uma característica que muitas vezes você não consegue fazer uma sobreposição para aquilo que você está encarando, para aquilo que você está enfrentando. Voltando à questão do leiomiosarcoma, sobre o que causa leiomiosarcoma, eu não sei aqui se é um leiomiosarcoma uterino ou não, esse é um leiomiosarcoma uterino.
A verdade é que, assim, sarcoma não é uma doença, Depois é tem um um grupo de outro, doenças. tem o que é um retroperitoneal. Tá. É um grupo de doenças que nascem de tecido de sustentação. Então, a gente chama de tecido mesenquimal. O que é isso? Essencialmente, qualquer coisa que está entre a pele e os órgãos, e algumas partes dentro dos órgãos, podem dar origem a um sarcoma. Tem sarcoma que nasce de osso, de tendão, de músculo, de vaso sanguíneo. Então, como você tem vaso sanguíneo no corpo todo, pode surgir. Que nasce de tecido de cicatrização. São mais de 85 tipos de sarcoma e cada mês alguém descreve algum com uma característica diferente. Na maior parte das vezes, não tem um fator de risco muito claro, ou seja, não tem algo que aumente claramente a chance de uma pessoa desenvolver sarcoma. Não é igual cigarro e câncer de pulmão, ou sol e câncer de pele, em algumas situações hormônio e câncer de mama, por aí vai. Na maior parte das vezes, o sarcoma nasce esporadicamente, nasce porque caiu um raio, porque teve um azar de surgir. Tem um outro sarcoma que tem um fator de risco muito claro. Tem um sarcoma que é um tipo de sarcoma vascular que chama sarcoma de Kaposi, que tem uma associação com imunidade baixa, por N motivos. Quem faz transplante de órgão tem um risco maior desse sarcoma. Pessoas que têm, porventura, diagnóstico de HIV têm um risco aumentado desse sarcoma. Alguns têm uma associação, talvez, com trauma, com cicatrização. Mas a maior parte das vezes não tem. O que você tem com mais frequência em sarcoma, às vezes, do que em comparação com outros tipos de câncer, é uma associação com uma síndrome hereditária ou uma síndrome familiar. O que é isso? Uma alteração nas suas células, no seu DNA, que aumenta o risco de desenvolver câncer e que passa de geração para geração. Antigamente a gente entendia que menos de 10% dos sarcomas tinham uma associação com uma síndrome hereditária, mas como esses testes ficaram mais frequentes, a gente entende que hoje a proporção de pacientes com sarcoma que pode ter uma alteração no DNA, que aumente o risco de câncer, pode ser maior do que 1/4 até 1/3. Nem sempre essa alteração define uma síndrome bem descrita, mas pode ter uma associação. Então, o resumo da ópera é que cada vez mais a gente investiga síndromes hereditárias como possíveis causas para sarcomas, mas ainda assim, na maior parte dos casos, você não vai achar o fator claro. Bom, eu estou preocupada com as nossas perguntas. Tem pergunta por aí? Tem por aí, Nath? Aqui tem uma pergunta que, se eu não me engano, ela fez aí, que de sítio primário desconhecido, tá aí, é Patrícia? Isso. E tem a Márcia falando que ela estava desde janeiro investigando que tipo de câncer que ela tinha, pois todos os exames davam inconclusivos. Depois, em julho, depois de incontáveis exames e 3 biópsias, conseguiram o diagnóstico: linfoma folicular que tem se alojado nos ossos. Ela entrou num programa de pesquisa do CEPOM em Santa Catarina e vai começar a semana passada o tratamento. Está compartilhando um pouquinho. Ela está em excelentes mãos. O CEPOM é um centro fantástico em Florianópolis. Ela está muito bem cuidada. E esse linfoma a gente pode considerar também que é um câncer mais raro. É um câncer raro e tem uma dificuldade de linfoma que, pelo visto, ela passou, que é como fazer a biópsia. Às vezes você faz uma biópsia por uma agulha pensando que é alguma coisa inflamatória ou, enfim, algum outro processo, e aí você obtém células que não te permitem chegar ao diagnóstico, ou seja, de outra técnica de biópsia. Esse é um desafio que se tem também, particularmente em linfoma e em alguns outros tipos de câncer raro. Quer me contar alguma coisa? Como é que foi a etapa de passar dessa dificuldade de conseguir fechar o diagnóstico, esse momento do tratamento? Do que você sentiu falta? O que você acha que te ajudou? Uma coisa que o doutor falou que é muito verdade, e depois que comecei a envolver com a rede, me conectei com algumas pessoas que tiveram T1. E o engraçado é que algumas delas me falaram que quando eu falo, olha, pelo que a gente está vendo aqui, o seu próximo passo é procurar um oncologista, porque a gente tem uma suspeita que pode vir a ser algum tipo de tumor. E a pessoa fala, eu acho que esse médico não tá falando coisa com coisa, porque eu não fumo, sou jovem, tenho uma vida saudável, equilibrada, todo aquele checklist, né, que a gente tenta ter. Então não faz sentido. Aí eu falo, não, então esse aqui médico não acho que ele não tá sendo bom, e vai para outro médico, até que na segunda, na terceira opinião, de olha, acho que seria importante você ir para o oncologista, suspeitar, essa pessoa fala, opa, então quer dizer que pode ser um câncer. Então, eu passei com isso só uma vez, mas tive contato com as pessoas que elas foram resistentes
e fala, não faz sentido, a conta não fecha, minha família não tem câncer, eu sou saudável, eu sou jovem, eu tô bem, não tem como eu ter câncer. E aí nega aquele, olha, vamos tentar dar esse passo agora para ver se aqui a gente acha uma resposta. Então, isso do nosso lado de paciente também, a gente às vezes é resistente em ouvir o diagnóstico também. Mas depois que o diagnóstico vem, que você encontra uma equipe que te dá, que você se sente confortável, a coisa fica mais fluida. Claro que tem assim, não tem resposta para todas as suas dúvidas. Então eu queria saber, mas se eu me tratar agora, vai voltar? Qual é a chance? Essas estatísticas que a gente já sabe que é mais comum para o tipo de mama, pulmão, tipo de coisa. Quando você começa a entrar no mundo oncológico, você vai ver que existe mais estatística do que pra gente. Outra coisa que para mim também foi uma surpresa, eu tive timoma 2 vezes. Então, a primeira vez faz 6 anos e a segunda vez agora faz 1 ano e 8 meses. E mudou muito pouco do meu tratamento do primeiro diagnóstico para esse. E eu fui tentar entender. Eu falei, poxa, mas faz 4 anos, assim, por que a medicina não evoluiu para o meu câncer, né? Pro timoma que eu tive, já que era o mesmo tipo celular. E aí a resposta do meu médico foi, olha, é um tipo raro, a gente não tem amostra para fazer pesquisa, tem toda uma questão de investimento, é muito caro desenvolver medicamento. E aí isso também, para mim, foi muito difícil. Falei, poxa vida, eu entendo, mas seria legal se eu tivesse um tratamento mais avançado, se eu não tivesse que passar exatamente pelos mesmos efeitos colaterais de quimioterapia, que foi o que aconteceu. Então isso também foi um pouco difícil, perceber que depois de tanto tempo eu ainda fazia aquele tratamento que era um tratamento pesado, a quimioterapia vermelha, perder cabelo, tudo aquilo. Então isso também foi uma parte do raro que foi difícil de lidar. Mas você citou um negócio que ajuda demais o paciente, que é justamente a possibilidade de hoje, através da internet ou mesmo do WhatsApp, de ter contato com grupos. Sim. Porque isso, às vezes, te pula uma etapa muito longa, que é de achar informação, tal. Você consegue ter acesso rápido a pessoas que mais ou menos passaram por aquilo que você vai passar e conseguem te orientar de forma muito melhor, estando na posição de paciente. Então, o WhatsApp ajuda muito nisso, associações de paciente ajudam muito nisso, grupos de pessoas que tiveram aquele mesmo diagnóstico também são muito úteis para realmente tentar direcionar e muitas vezes agilizar as coisas, né? Isso é verdade. Tudo que você faz hoje, você tem um papel. Sempre que eu posso, eu coloco a tagzinha, né? E aí, através dessa tag, as pessoas viu, achei uma foto sua com hashtag timoma, eu tô num processo de investigação, como foi? E, então, isso realmente é muito importante, acelera. E a empatia de paciente para paciente é diferente, né? Então, quando a conversa é em outro nível, onde você tratou, como foi, o tipo de medicamento, foi assim também, o médico falou tal coisa, para você foi assim também, e aí você vai trocando, e quando você consegue ter esse tipo de grupo, de se conectar com pessoas, você deixa de ir pro Google, o que para mim é muito importante. Vira fonte confiável, né, Rodrigo? Então, depois que eu me conectei com essas pessoas, assim, no meu segundo tratamento também, eu não fui pro Google, ou eu vinha para Onco e entrava no site, eu me aprender alguma coisa, ou ia direto com essas pessoas, gente, estou com diagnóstico e tal, como foi, e é mais seguro e é mais empático também. Isso que ela falou, desculpa, isso que ela falou do tratamento ter mudado pouco, né, 4 anos depois, também tem isso, assim, de ter pouco paciente, da gente não ter estudo clínico suficiente? Lu, tem, mas as coisas estão mudando. Então, de fato, como é que você incorpora novos tratamentos em oncologia? Você habitualmente começa com estudos de segurança, que são estudos pequenos, que envolvem algumas dezenas, habitualmente poucas dezenas de pacientes. E primeiro você quer saber se a droga é segura em seres humanos. Quando você começa a desenvolver o produto em laboratório, você nem sabe se ela é segura. Pode ser extremamente tóxico. Ela pode matar todas as células do tumor, mas causar efeitos colaterais que não são toleráveis. Então esse é o primeiro estudo de segurança. É o que a gente chama de estudo de fase 1. Nessa primeira etapa, você não quer nem muito saber se funciona e com que proporção, às vezes, você consegue fazer o tumor diminuir ou qualquer coisa do tipo. Só para saber se é seguro. Depois você vai para um estudo maior, que envolve já algumas dezenas, a poucas centenas de pacientes, que é um estudo de fase 2. Que você continua olhando segurança e aí você passa a olhar também sinais de eficácia. O que é isso? Você continua vendo se a droga é segura, mas começa a olhar se ele é capaz de induzir remissão do tumor, se você tem resposta com aquela droga. E começa a olhar um pouquinho no percentual de respostas.
Habitualmente, drogas que têm perto de 20% de resposta, ou seja, que beneficiam 1 em 5 pacientes, vão para a terceira etapa de desenvolvimento. Que aí são estudos muito grandes, que demandam um número enorme de pacientes, porque você vai comparar a nova droga com o tratamento padrão. E o tratamento padrão pode ser não fazer nada. A gente tem estudos em que você tem como braço padrão o placebo, porque você nunca teve um tratamento eficaz. Ou você já tem um braço padrão que funciona, e aí é um estudo mais difícil, porque essa droga nova precisa funcionar muito melhor que o seu braço padrão. E se vocês prestarem atenção nessa sequência que eu falei, o número de pacientes vai aumentando. São algumas dezenas, muitas dezenas a poucas centenas e muitas centenas de pacientes. E às vezes acontece esse fenômeno, você não consegue encontrar muitas centenas de pacientes para fazer um estudo que, do ponto de vista científico, seja adequado para comprovar a eficácia daquele tratamento. Ou porque esses pacientes estão separados geograficamente num país como o nosso, num país enorme, que é difícil você juntar esses pacientes em poucos centros, ou porque esses pacientes têm características diferentes de apresentação do tumor, enfim, é uma população muito diversa, e aí você não consegue esse número de pacientes. Mas isso está mudando porque cada vez mais a gente está tratando tipos diferentes de tumor em função das alterações no DNA que podem acontecer com diferentes frequências em diferentes tipos de câncer. O que eu quero dizer com isso? Você pode encontrar, por exemplo, uma mutação que acontece em metade dos pacientes com melanoma e que acontece só em 1% dos pacientes com câncer de cólon. Só que para saber que a droga funciona naqueles pacientes com câncer de cólon, que são um subgrupo raro, você não precisa pegar algumas centenas e comparar a droga com o padrão. Basta ter a mutação. Então isso vem abrindo portas para tratamentos com base em alterações moleculares, no contexto de medicina de precisão, que talvez agilizem e acelerem cada vez mais a incorporação de novos tratamentos para tumores raros. É o que acontece, por exemplo, no câncer de tireoide. Carcinoma anaplásico, ou câncer anaplásico de tireoide, um outro subtipo que é o câncer indiferenciado de tireoide, são dois tumores incomuns. Tem uma evolução totalmente diferente do tumor de tireoide mais comum, que é o carcinoma papirífero folicular. São tumores muito frequentes, mas de baixo risco. Esses outros são menos frequentes, mas têm um risco maior. E são tumores de tireoide para os quais você não consegue fazer um estudo com centenas de pacientes. Mas o que se viu é que, estudando o DNA, o genoma desse tumor, você começa a identificar mutações que são conhecidas de outros tipos de câncer, para as quais você já tem drogas aprovadas, e que talvez agora, só tendo o conhecimento de que a mutação existe, você possa usar essa droga. E aí isso dá uma abreviada, uma acelerada nesse desenvolvimento. Então isso é algo muito importante também. Nossa, mãe, Isso é ótimo. Viu? Perguntinhas? Eu tenho. Na verdade, a minha pergunta, eu acho que é outro ponto que é bastante importante e quando a gente está falando de câncer raro, é a questão da classificação dele dentro da Agência Nacional de Saúde. Eu tive um exame, um dos exames negados, porque o meu tipo de tumor não estava dentro da ANS. O famoso rol. Nossa, discussão de definição política de saúde, porque aí talvez você precise de uma definição para poder classificar ou não é. Então, tive algumas brigas por convênio médico e realmente não entrou. Eu tive que seguir fazer o exame no particular, que é o PET-CT, que é um exame que a gente tanto é super comum. E no meu caso foi negado, mesmo o médico fazendo uma carta explicando, a situação é essa, ela realmente precisa, nesse momento seria fundamental para a gente seguir com o tratamento ou não. Mas por uma questão de classificação, não entra no rol da ANS. Então, acho que algumas pessoas podem se deparar com isso também, e essa era algo que você não espera se preocupar quando você está fazendo o tratamento. Porque, bom, se é importante, se faz sentido, por que eu não vou fazer esse exame? E você também tem que deparar, depois vai entender o que é políticas públicas, e aí você vê que o câncer raro ele fica meio perdido, né? Nesse sentido. O que a gente vê depois dessa super explicação que o Rodrigo acabou de dar, né? Do quanto tudo está mudando, né? Sim. E aí o DNA está definindo o tipo de tratamento, de que forma você vai ser tratado, inclusive em possíveis desenhos de pesquisa clínica. O que a gente vê é que, por exemplo, a gente começa a olhar para uma política nacional de oncologia que a gente tem no Brasil, que está velha. Né? Que talvez a gente precise olhar para ela até e pensar em como é que a gente atualiza os conceitos para que toda essa novidade passe a ser considerada, né, Rodrigo? Porque é isso, senão na prática o que a gente vê cada vez mais, tudo que a gente tanto esperou, essa quantidade de novidade fica mais distante dos pacientes, né? De quem mais pode se beneficiar, né? Esse é um grande desafio que a gente vive no Brasil. Isso é particularmente verdadeiro para o câncer raro, mas não é exclusivo para o câncer raro. Os frequentes também passam por esse processo.
E é aquela discussão que a gente sempre tem, talvez o que a gente precisa é de um dinamismo na revisão desses conceitos, da definição dessas políticas, entendendo que é um cenário de transformação constante, que o tempo para a mudança daquilo que você faz no dia a dia é muito curto. Você faz uma conduta hoje, eu tenho uma rotina hoje, que talvez ano que vem tenha sido absolutamente substituída por algo diferente, ou que para que você possa definir o seu tratamento, você precise de um teste que foi incorporado agora e que é absolutamente definidor do que fazer e que não está preconizado. Não é um exemplo preciso do PET, mas pode ser extrapolado ao PET. Você não tem uma indicação clara, na verdade não tem uma aprovação de indicação do PET para o timoma, mas é um exame importante para a avaliação dessa doença e talvez a gente nunca tenha. Então, também ter a compreensão dessas nuances para câncer raro é fundamental. Mas isso envolve muitas vezes a redefinição de uma política, mas é conveniente lembrar que às vezes envolve um pouco do senso. Sim, entender que aquilo é incomum. O que é macro e o que é possível, Exatamente. não. O que é possível fazer de uma forma pequenininha que vai beneficiar muita gente, né? Exato. Porque eu imagino que talvez tenha tido uma resistência da fonte pagadora, ou de quem reembolsaria, mas aí talvez houvesse um pensamento de outra parte, olha, mas compensação, quantos pedidos de PET para timoma chegam por ano? Será que não vale a pena a gente conversar com o médico que pediu para entender se é realmente necessário? Porque eu nunca vi um pedido de PET, vou negar, mas talvez precise mesmo. Então são coisas que você consegue resolver com formas além de só uma redefinição de política, que é algo muito mais trabalhoso. Sem dúvida. Tem pergunta aí, Fran? Tem uma. A Elaininha gostaria de saber se câncer de vulva in situ é raro e qual seria a melhor opção de tratamento. Tá. Bom, eu não sou especialista em câncer ginecológico. Câncer de vulva, ele pode ter uma associação com infecção por HPV. É um diagnóstico menos comum, por exemplo, do que o câncer de colo uterino, no campo dos cânceres ginecológicos, mas ele não é tão incomum assim. O câncer in situ é uma forma inicial, é uma forma não invasiva do câncer de vulva, em que a chance de cura é muito alta. Rodrigo, eu tenho outros aqui, né? Então, por exemplo, tem uma Maria Vitória está contando que ela tem um amigo que está fazendo quimioterapia, estou achando até que ela é portuguesa, que ela fala que o amigo tem um carcinoma gástrico com células em anel de Synnet. Ela fala que, na verdade, o amigo descobriu já no estágio 4, que tem 15 linfonodos afetados, com meta-óssea, pulmão e fígado. Ela pergunta se ele pode ficar curado, mas que a médica dela já disse, na verdade, fala aí de uma situação mais complicada, né, de pouco tempo de vida. Ela queria entender se isso é realmente também um tipo de cancro raro, né? Então, acho que temos uma turma de Portugal aí nos acompanhando. O que você teria para dizer? O câncer em anel de Synnet cai naquele conceito que a gente discutiu no começo da conversa de subclassificação de cânceres que são, em teoria, mais comuns. Então, ele é um subtipo de um câncer que acontece no estômago. Ele tem uma particularidade que é um diagnóstico habitualmente em fases mais avançadas, ou seja, você identifica o câncer em anel de Synnet quando ele está mais infiltrativo no estômago. E isso pode ser um desafio para o tratamento. Então, habitualmente o tratamento do câncer gástrico com célula em anel de Synnet é mais desafiador. Mas aí, para responder a pergunta, depende um pouquinho de alguns detalhes da história que eu não tenho. Então, em que fase foi diagnosticado, quão avançado estava, se tinha algum foco de doença em outro lugar ou não, e isso, na verdade, acho que a melhor pessoa para discutir é o próprio oncologista que está tratando. Mas o senso geral é de que o câncer gástrico com célula em anel de Synnet é uma entidade de fato mais desafiadora, que muitas vezes demanda um tratamento mais complexo, uma quimioterapia, enfim, por um tempo um pouco maior, depende de cada particularidade do caso. Rodrigo, falando um pouco de tratamento desses tipos de cânceres, assim, a gente também está falando de grandes novidades, também tem imunoterapia chegando para câncer raro. É difícil, né? Porque talvez agora a gente tenha mesmo que falar, vamos falar só de sarcoma, vamos falar só, né, de timoma, vamos falar só de leiomyosarcoma, mas tem, assim, a gente conseguiria, você consegue falar um pouco para a gente de novidades para alguns tipos de cânceres raros? A gente tem, graças a Deus, muitas novidades. Um ponto importante é que nem todas elas se aplicam, na verdade, nenhuma delas se aplica a todo tipo de câncer. Então, ainda que as notícias sejam sempre boas, é importante entender o que funciona para quê e o que não funciona para que paciente. Mas, como exemplos, a gente tem hoje, isso talvez se torne cada vez mais frequente, indicação de imunoterapia em função de um biomarcador. Ou seja, independentemente do tipo de câncer, se é de pulmão, de cólon, da vesícula biliar, se tiver aquela alteração, que é uma alteração que está associada ao reparo do DNA,
você pode ter uma indicação de imunoterapia. Então, esse é um avanço que se teve. A gente teve recentemente a aprovação de uma droga que bloqueia os produtos de uma alteração específica no DNA, independentemente do tipo de câncer, que são fusões do gene TRK. Então, alterações desse gene, que podem acontecer em diferentes proporções, em diferentes tipos de câncer, conferem sensibilidade a uma droga específica para aquela alteração no DNA. Essa é uma novidade. E por aí vai. A gente tem subclassificações de câncer de pulmão, a gente tem, no caso do câncer de mama, recém-incorporação de imunoterapia combinada a uma espécie de uma droga-alvo para um subgrupo específico de câncer de mama. Então, enfim, graças a Deus, novidade é o que não falta em oncologia. Um grande desafio que a gente tem é como trazer essas novidades e todo esse benefício para uma população cada vez maior. Agora, qual é o futuro, tá? Vou brincar de futuro com você. Você acha, assim, eu te ouvindo, né? Acho que tem uma tendência entre os oncologistas de escolherem alguns tumores, né? Eu sei que você gosta de melanoma, de sarcoma, por exemplo. Eu acho que isso vai cair. Bom, ou não? Você eu acha acho que não. Como é que vai Eu acho que continuar você- essa especialidade? Não é uma tendência dos oncologistas, é que o volume de conhecimento cresceu tanto, Você as acaba particularidades tendo que de estudar tratamento mais, né? mudaram tanto, Uhum. que você não consegue absorver todo o volume de conhecimento e fazer com excelência todas as áreas. É a mesma coisa que um piloto de avião. Ele pode ser um exímio piloto de avião, mas ele não consegue pilotar com a mesma capacidade de excelência um Boeing, um Airbus, um Cessna, um Teco-Teco e um jato de caça. Então, independentemente da capacidade técnica dele. O fenômeno é mais ou menos o mesmo. Você tem que ter um treinamento muito intensivo e uma dedicação muito grande para que você consiga oferecer um melhor nível de cuidado num cenário em que o conhecimento está explodindo. Mas mesmo com esse nível, né, de especificidade, assim, É porque as mutações e as alterações acontecem em proporções diferentes em cada tipo de câncer. Então, eu citei, por exemplo, uma mutação no câncer de tireoide que acontece no melanoma. Não acontece na tireoide, acontece, mas é muito mais comum. Então, você vai ter naturalidade entendendo da doença, que aquilo é uma mutação que você tem que pesquisar. Mas você, cada vez mais, talvez tenha especialistas em tipos específicos de mutações, independentemente do tipo de câncer. Mas eu não sei se isso é um futuro imediato, porque isso passa por toda a rede de cuidado. O cuidado não é só um oncologista. Eu preciso, por exemplo, fazer o câncer de pele de uma equipe que tenha um dermatologista, um cirurgião plástico, um radio-oncologista com conhecimento em tumor de pele, um patologista, um cirurgião. Então, é toda uma equipe multidisciplinar que, justamente por esse cenário complexo, acabou, ao longo dos anos, sofrendo um processo progressivo de especialização para que, em última instância, o paciente seja bem cuidado. não, e eu tive a oportunidade esses dias de assistir, até fiquei pensando muito, assim, né, como tornar isso, fazer até, sabe, fazer isso na frente dos pacientes, porque que complexo que é, Rodrigo, mesmo com esse nível de conhecimento, o processo de tomada de decisão, né, assim, eu imagino, enquanto você está sentadinha aqui na frente da Ana, na frente do seu paciente, a quantidade de variáveis que fazem você chegar e falar, não, para a Ana Narita, nesse momento, né, o tratamento mais indicado é esse. Mas eu assisti, na verdade, vocês discutindo, né, multidisciplinarmente a tomada de decisão, né, que tinha lá o onco, o dermato, o cirurgião, e como também pode variar isso, né, no momento da tomada de decisão, dependendo do olhar do profissional, né? Porque tem muitas situações que, primeiro, tem mais de um caminho que é aceitável. Graças a Deus, tem mais de uma opção de tratamento, que não é que uma é certa ou errada, são diferentes formas de lidar com o problema e que talvez lá na frente levem ao mesmo lugar, que o caminho é um pouco diferente. Né? Não é só a doença e a droga, você tem que levar em consideração principalmente o paciente, ele é o foco. Então, a gente falou de imunoterapia. A imunoterapia funciona muito bem para um número enorme de doenças. Não é a solução em todos os casos, mas tem algumas situações em que ela poderia funcionar muito bem, mas que o paciente tem uma particularidade pela qual ele não pode receber imunoterapia. Tem uma doença autoimune que não está bem controlada, que se eu der imunoterapia, isso vai acarretar um risco de perder um rim, de piorar muito a pele. Ou seja, ainda que eu tenha uma doença que seja compatível, que eu tenha uma droga que funcione, eu tenho um paciente que não é candidato. Um exemplo disso é quem teve transplante de órgão, quem fez um transplante renal, um transplante de fígado. Esses pacientes, pela imunossupressão, pelos remédios que a gente dá para acomodar o transplante, tem um risco maior de desenvolver inúmeros tipos de câncer, mas particularmente câncer de pele.
E é uma decisão muito difícil você optar por tratar com imunoterapia um paciente com transplante, porque o risco de perder o transplante é muito alto. Então, às vezes, não é só uma questão de droga e doença. O principal é, de fato, você levar em consideração outras variáveis para que você ache o melhor tratamento para o paciente. Às vezes, um efeito colateral é aceitável para um paciente, não é aceitável para outro. Você pode ter um paciente, por exemplo, que é um médico radiologista, que trabalha sempre no escuro e que vai tomar um remédio que aumenta a sensibilidade da pele ao sol. Para ele pode não ser um problema. E você pode ter um outro paciente que é surfista com a mesma doença. E aí você não vai pensar em usar aquele tratamento, porque o impacto do efeito colateral para um é totalmente diferente do impacto para o outro paciente. Então, esse processo de tomada de decisão é muito complexo, e daí, voltando à pergunta anterior que você me fez, a importância de grupos multidisciplinares especializados, porque a curva de aprendizado com qualquer doença, ela vale como a curva de aprendizado para qualquer outra coisa que você faz no dia a dia. Quanto mais você vê, quanto mais desafios você encontra, mais acurada vai ser sua capacidade de decisão e de talvez encontrar, não com certeza, mas com maior chance, o caminho correto. Não, e eu fico pensando assim, que rico que é. Falar, poxa, eu faria isso, nossa, mas acho que o que o Rodrigo falou é tão interessante, né? Me parece que realmente nesse momento seja melhor ir pelo caminho, né? Talvez da químio e não da cirurgia, né? Que rico que é, né? Essa possibilidade de troca entre os profissionais, né? E é importante também para os pacientes entenderem que, às vezes, o fato de você ter opiniões distintas não quer dizer que uma ou outra opinião está errada. Você quer um exemplo? Daí fica mais difícil, né? Sim, mas é que aí depende, passa por algumas coisas que a gente não consegue quantificar. Quer um exemplo? O paciente que teve um melanoma que desenvolveu uma metástase só no pulmão. Tá certo você operar e dar tratamento depois, tá certo você queimar com radioterapia ou com agulha e dar tratamento depois, tá certo o contrário, você começar com um tratamento que tente eliminar o melanoma e aí decidir por operar ou não, ou queimar ou não, em função da resposta. Então, são todos cenários que são aceitáveis, que estão cientificamente corretos e que nunca foram comparados para saber qual que é a melhor estratégia definitiva. E que você tem a chance de tomar uma decisão no que funciona para 90% das pessoas, mas que dá errado. Ou tomar uma outra decisão que talvez tenha uma chance menor e dá certo. Esse é o problema, a gente conversou sobre estatística, e eu sempre tenho essa conversa com os meus pacientes. O problema é que a gente não consegue trazer a estatística pro paciente. Eu não tenho 100 pacientes como você, eu tenho você. Os outros 99 têm alguma característica diferente. Então eu consigo te dizer o que vai acontecer com você? Não. Eu consigo te dizer o que tem chance ou não de acontecer. Mas eu não consigo, com a estatística, definir o plano, e isso não vai trazer as verdades, vai trazer as chances. Isso é um problema. Temos perguntas por aí? 2 comentários aqui. O Felipe Roitberg está falando. Rodrigo Munhoz. quem está nos acompanhando. Rodrigo Munhoz, Ana e Luciano. Um time de craques ampliando a discussão por cuidado. Paciente sempre em primeiro lugar. E a Ana Cristina também fez um comentário aqui falando que teve um tumor neuroendócrino na mama e depois de todos os protocolos ela passa bem. Segue com o uso de tamoxifeno. Esse neuroendócrino na mama. Fico feliz que ela esteja bem. É. Mas é um exemplo, é um tumor da mama, podia ser classificado como um câncer comum, mas um tumor neuroendócrino da mama é uma entidade extremamente rara. Então... Bom, isso que o doutor falou de o procedimento, né, como vai ser o programa de tratamento. Eu tive tinoma B2 nas minhas 2 vezes, e nas 2 vezes eu fiz os 3 procedimentos, cirurgia, quimio e rádio, só que em ordens distintas. Então, quando eu recebi o signo diagnóstico, eu já tinha na minha cabeça, então agora eu vou fazer a cirurgia, depois eu vou fazer a quimio, depois eu vou fazer a rádio. Aí eu cheguei no médico e falei assim, não, neurologista, a gente vai ter que falar com o cirurgião para ele entender o tamanho do tumor, aí a gente vai conversar e a gente vai ver o que é melhor para você, para sua estrutura física. Então, isso também, assim, a gente tem que ter um pouco de paciência como paciente em esperar, porque eu já queria ter o diagnóstico que fala, não, vai acontecer isso, não, calma. Você vai passar comigo, depois você vai para o torácico, depois você vai para o médico de abdômen, aí a gente vai sentar nós 3, vai conversar. E o legal é que no final, depois dessa junta médica que eles tiveram, o programa estava tão alinhado, com qualquer um dos 3 que eu passava era tão confortável, era tão seguro, cada um sabia o que ele ia fazer, todos tinham certeza que aquele realmente era o melhor tratamento. Então, às vezes, essa parte, né, do diagnóstico, de ter a junta médica, ela pode ser um pouquinho mais demorada, então eu tive que esperar
até passar com todos, eles se reunirem, voltarem comigo, a gente ficou mais ou menos um mês conversando entre nós. Mas depois desse período, quando veio o programa, como seria o tratamento, foi muito mais confortável e me deu muita segurança. Porque eu falei, poxa, tem equipes cuidando de mim e todos eles sabem o que eu tenho, todos eles sentaram numa mesma mesa e analisaram. Você está falando de uma coisa que é super importante, que é esse alinhamento também para o paciente, né, Rodrigo? Esse conceito é super importante agora. Eu entendo, claro, você tem o Trazer diagnóstico isso de pra gente, câncer, você quer resolver o mais rapidamente possível. Uma pressa. Mas às vezes é fundamental você não perder, mas investir esse tempo para que você tenha um plano bem estabelecido e não se arrependa lá na frente, do que fazer uma primeira abordagem muito rápida. Não, já vamos internar, vamos operar isso de cara, e na verdade você descobrir à medida que as coisas caminham que aquela não foi a melhor conduta. Então eu entendo que isso demanda uma certa paciência que pode ser angustiante no princípio, mas que principalmente em câncer raro, na maior parte das vezes, é o que vai permitir chegar ao melhor plano de tratamento. E aí eu reforço, você não está gastando esse tempo, mas você está investindo esse tempo para que você consiga definir a melhor sequência. Eu queria te perguntar, assim, acho que pensando nas dificuldades que a gente ouviu aqui, né? Demora para diagnosticar, muitas vezes o especialista que não reconhece de imediato que aquilo pode ser um determinado tipo de câncer raro. O que dá para fazer, para pensar? Porque acho que o que a gente está fazendo aqui é conversar, né, e espalhar notícias aí pelo mundo, né, da internet, para que isso chegue, talvez a gente vai chegar mais em pacientes, em familiares, e não tanto nesses profissionais de saúde. Sim, tem alguma ação, por exemplo, a SBOC tem alguma iniciativa, os congressos médicos, como é que dá para chegar talvez mais perto de repente, outros especialistas que nunca tinham ouvido falar de um timoma, por exemplo? Bom, tem diferentes frentes para se fazer isso. Naturalmente que é mais fácil você fazer num público que esteja habituado a lidar, se não com aquela doença, com aquele grupo de doenças. Então, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de Cirurgia Oncológica, de Patologia, todas têm iniciativas para capacitação, seja de pessoas em treinamento, seja cursos de reciclagem, que abordam inúmeros conceitos, inclusive de câncer raro, inclusive de incorporações de novas drogas, do que está surgindo. Todas as sociedades têm essa parte educacional muito forte. Mas é importante lembrar que, na enorme maioria das vezes, quem vai fazer o diagnóstico não é o oncologista, não é o cirurgião oncológico. É quem tem o primeiro contato com o paciente, que pode ser o pediatra, que pode ser o ginecologista, no caso da mulher, é muito frequente isso, que pode ser o cardiologista ou o urologista, no caso do homem. Então, estender esse acesso à informação para as pessoas que têm mais contato com o paciente que não tem o câncer no primeiro momento é fundamental. E isso passa por uma reeducação, passa por uma incorporação desses conceitos e desses temas na formação médica, na formação de outras especialidades relacionadas ao cuidado e por aí vai. Acho que isso a gente vê como muito importante, né? Sei lá, a gente tem alguns relatos de pacientes que passaram por esses outros especialistas, por exemplo, para diagnosticar câncer de pulmão mesmo. A gente tem uma pesquisa aqui no Oncoguia que 40% dos pacientes, tanto do SUS quanto dos planos de saúde, passaram por mais de 3 médicos para fechar o diagnóstico de câncer de pulmão, né? Então, é um tumor comum. Pois é. Então você fala, poxa vida, e isso é o que é crucial, essa é a fase crucial para a gente achar um diagnóstico precoce ou não, né, Rodrigo? Mas você citou as iniciativas de sociedade, mais a parte médica, mas qualquer um pode fazer o diagnóstico, suspeitar, e naturalmente isso pode ser adaptado a cada profissão. Tem um trabalho muito bacana sendo feito pelo Grupo Brasileiro de Melanoma, Juntos contra o Melanoma, em que você tem iniciativas educacionais para qualquer pessoa que tenha contato com a pele, tatuador, manicure, pedicure, esteticistas, enfim, pessoas que tenham contato, massagistas, e que possam, a partir do contato com a pele, suspeitar de que tem alguma coisa errada. Então isso é muito importante também. Eles aprendem a determinar, assim, acham uma pinta estranha, pelo menos fazer um encaminhamento. Pelo menos essa pinta também é esquisita. E tem lugar que a gente não consegue ver, né? Peludo, né? Que faz super diferença. Tem perguntinhas por aí? Tem uma da Marli perguntando que tipo de câncer é o pineoblastoma. Se é um câncer. Pineoblastoma é um tumor incomum do sistema nervoso central, ele nasce de uma estrutura intracraniana. É um tumor que habitualmente demanda uma abordagem multidisciplinar, o pineoblastoma, pode ou não envolver quimioterapia, frequentemente envolve radioterapia. A gente tem algumas variantes de pineoblastoma, mas é um dos exemplos de câncer raro também. Aliás, é um tumor muito incomum.
Perguntinha, Ana? Eu tenho, que é uma pergunta que me fazem bastante. Não sei se, acho que explica para todo tipo de câncer. Quando a gente pensa em câncer, a gente já faz uma associação, até por questões de novelas, câncer, quimioterapia. E aí, como que funciona isso quando a gente tem, quando a gente fala de tratamento de câncer? Todo câncer precisa de quimioterapia? Quando é que a quimioterapia você aplica? Como que faz essa diferenciação? Sua pergunta é muito boa. Se todo câncer precisa de quimioterapia e como é que a gente trata isso hoje em dia? A resposta é não, nem todo câncer precisa de quimioterapia. Na verdade, grande parte dos tumores são tratados ou com cirurgia ou com cirurgia rádio e não precisam de quimioterapia. A quimioterapia tem indicações precisas em função do tipo de câncer e da fase da doença em que você faz o diagnóstico. Exemplo, a gente pode não usar a quimioterapia num câncer de mama muito inicial e usar a quimioterapia num outro tipo de câncer de mama diagnosticado numa fase um pouco mais avançada. Um outro ponto fundamental é que, com o avanço desses outros tipos de tratamento, além da quimio, as indicações de quimio vêm diminuindo. Exemplo, melanoma. A gente não usa quase mais quimioterapia como tratamento padrão para o melanoma. Ou a gente usa imuno, ou a gente usa terapia-alvo. Então, a quimioterapia vem sendo substituída em maior ou menor grau, dependendo do tipo de câncer, por outros tratamentos que vêm se mostrando mais eficazes e muitas vezes mais seguros. Em outras situações, a gente não abre mão da quimioterapia. Exemplo, sarcoma de Ewing, que é um tumor incomum, que mais frequentemente acomete pacientes jovens, pacientes pediátricos, mas que pode também dar em pacientes adultos, em que é muito comum que a gente não trate o paciente com doses repetidas de quimioterapia que duram quase um ano. Por quê? Porque esse tratamento multimodal, envolvendo cirurgia, envolvendo rádio, envolvendo químio, é o que mudou a história natural da doença, é o que permitiu que a gente curasse mais e mais pessoas. Em outras situações, a gente está abrindo mão de químio. Exemplo, alguns tipos de câncer de mama, em que você consegue avaliar algumas características do tumor relacionadas ao DNA, para saber se ele tem maior ou menor chance de voltar. E aí, se você tem um teste que denote um maior risco, você usa a químio. Se você tem um teste que sugira que, apesar do mesmo tamanho, da mesma localização, ele tem um risco menor, você pode abrir mão da químio. Então, isso vem mudando, depende do tipo de tumor, da fase do diagnóstico e das outras opções que você tem. Então, a resposta é não. Muitos tipos de câncer já não precisam mais de quimioterapia. Que bom que a gente tem outros tipos de tratamento. Tem aí, Nath? Não, ainda não. A Eva, ela disse que ela trabalha no setor de demanda judicial e compra vários medicamentos para atender usuários do SUS. Então, ela está sempre buscando informações sobre a doença. Ela perguntou um pouquinho daquilo que a gente falou no começo, como que ela consegue encontrar estatísticas sobre tumores raros para beneficiar esses pacientes. Bom, existem algumas ferramentas para acesso à literatura médica. Mas isso varia de tumor para tumor. Em algumas situações você não vai ter estatísticas que cubram a sua necessidade. Você, como a gente citou, vai ter séries de casos, vai ter pequenos estudos, não com 150, mas com 20 pacientes. Então depende um pouquinho do que ela está procurando, depende um pouquinho do que ela está buscando. Um ponto fundamental é que talvez ter acesso a equipes especializadas ajude o dia a dia dela. Então, eventualmente ter um consultor externo, ter um grupo de especialistas com o qual ela possa interagir, pelo menos se não fornecer as respostas, vai pelo menos guiá-la nessa busca. Imagina, ela deve ter que, talvez, dar o aval ou não, né, para alguma questão judicial, e ela deve estar sentindo falta de mais subsídio teórico, talvez, né, sem dúvida. Tem mais? E você, Nath? Você, Ana? O que você acha hoje, então, depois de tudo que você falou, que é super importante para um paciente que está enfrentando talvez o diagnóstico de um câncer mais raro, ou eu acho que para qualquer paciente, né, Rodrigo? Porque eu acho que você falou de mudanças conceituais importantes. Acho que hoje a gente sabe que muitas vezes o paciente não sabe direito o nome do tipo de câncer, nem sempre sabe o tipo de quimioterapia, às vezes fica só no vermelho e branco, né? Não sabe o nome da químio. E aí a gente está falando aí de uma discussão que começa a falar da mutação, né? O que é muito importante hoje, que vai fazer diferença muitas vezes na própria definição do tratamento e claro, na vida dele mesmo, né? Que é importante ele saber.
Lu, essa é uma pergunta que eu acho que não tem uma resposta só, mas eu acho que uma primeira mensagem é de esperança. É importante para o paciente que ele entenda que, por mais raro que o câncer dele seja, a gente tem atingido muitos e muitos avanços nesses últimos anos. E que a velocidade de mudança das coisas está muito alta e que o volume de conhecimento vem sendo multiplicado em intervalos cada vez menores. Então, que provavelmente ele vai encontrar alguma informação com algum especialista em algum momento, e que a questão é justamente buscar esse especialista no momento oportuno. Tem alguma dica, assim? Tem grupo, sei lá, se a Ana colocar na internet, grupo, sabe, que estuda mais timoma. Tem, assim, O que ajuda muito são os grupos de pacientes, associações de pacientes, que de fato... Rede social. que As vão redes sociais fazer o ajudam mais. encaminhamento. Né? Isso Rede social ajuda mais. Vai acabar chegando num especialista, Exato. né? Em alguém que estuda mais a doença. Outro ponto importante, além de esperança, é entender o que a gente discutiu. Que para tumores raros, você pode ter condutas diferentes que não necessariamente são erradas. E daí a importância de você discutir com a equipe que está cuidando de você abertamente as opções que você tem, qual é o melhor caminho, se tem uma outra estratégia ou não. Isso também é muito importante, até para que o paciente se sinta acolhido e para que ele tenha uma confiança maior em quem está cuidando, para que ele defina, olha, realmente entendi quais são as opções que eu tenho e junto com a equipe eu vou optar por seguir esse caminho. Isso também é fundamental. E toda essa parte dele entender, né, tipo, subtipo, que pode influenciar no tratamento, né? Sem dúvida. É que agora, em algumas situações, é difícil você chegar no tipo e subtipo rápido. Isso pode ser muito angustiante. Mas, enfim. Isso é o que a gente entende que pode estar demorando ali na etapa, né? Ana, mais alguma? Acho que não. O que você tem para falar para os pacientes, então? Acho que a mensagem que o doutor falou de você não tá sozinho, que é uma coisa que é um valor da oncologia, né? Então, procura se conectar, cara. Hoje tem o bom da rede social, a gente poder justamente usar ela para fins positivos. E eu acho que o câncer, ele tem diminuído muito seu estigma, seu peso justamente por isso. Então, ter plataformas como a Oncoguia, usem hashtags, procurem saber. Foi no médico, não está confortável, vai procurar uma opinião, seja impondere do que do seu tratamento, né? Então, qual que é o seu tipo de câncer, o que você está fazendo? Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não quero saber muito. Não, queira saber a sua saúde, esteja alinhado com o seu médico, esteja confortável, porque se você não estiver numa zona de conforto entre aquilo que vai acontecer para frente, porque para trás você não tem o que fazer, a doença já está ali. Então, como você vai tratar isso daqui para frente, não é uma escolha só do profissional que está te atendendo, não é só sobre o tratamento, é a sua postura diante daquilo também. Então, não está confortável, está se sentindo sozinho, procura a ONCO, manda mensagem, porque com certeza tem alguém que já passou por esse tipo raro de câncer e vai poder te ajudar. Se não te der uma orientação precisa de aonde ir, com quem falar, vai te dar um acolhimento. E só da gente ter esse emocional já é muita coisa resolvida. Então, você não está sozinho. 2 minutos? E você, Rô? Tem alguma mensagem final? Eu achei que aquelas fossem mensagens finais, mas... Não, com certeza. Não, acho que de mensagens finais de câncer raro, essa é uma mensagem muito importante. Busque conhecimento. Tem mais pessoas que passaram por situações, se não a mesma situação, situações parecidas com a sua e que podem te ajudar a passar por isso. A gente, no Brasil, graças a Deus, encontra cada vez mais e mais serviços com competência, com bons profissionais, com equipes multidisciplinares capazes de fornecer esse tipo de cuidado. Isso não se aplica só à saúde suplementar, não é só para quem tem convênio. Diversos serviços ligados ao SUS estão se estruturando de forma multidisciplinar para oferecer da mesma forma esse cuidado que é o que de fato ajuda. E realmente tomar um papel ativo na compreensão da sua doença é muito importante, para que você saiba o que esperar, saiba das suas alternativas, saiba quais são os limites de onde você está e o que mais você pode buscar. Isso também é muito importante. Então, eu aproveito muito para agradecer, Rodrigo, Ana Narita, para quem ficou aqui com a gente, para quem estava lá no Instagram. Lembrando que esse vídeo fica disponível no Face, você pode compartilhar, você pode marcar as pessoas, né? Se quiser, as pessoas continuam comentando depois, então fica tudo documentado aí. Quero agradecer muito, acho que ampliar essa discussão realmente dos cânceres mais raros,
merece muito, né? A gente viu aí o quanto as pessoas tinham dúvidas, tinham necessidade de perguntar, acho que a necessidade até de se sentir incluída, né, Rodrigo? Então, a gente segue, né? Sempre também garantindo essa atenção para vocês. Então, muito obrigada e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.